Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho, Evangelho no Lar, e dizemos que é caravana porque tem corações aqui conosco, e a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade aqui de externarmos as nossas reflexões. Não esqueçam de colocarem as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso evangelho de hoje. E Suzelei, para nós começarmos, você vai fazer trouxe uma leitura para nós? Sim, é uma psicografia do Chico Xavier, do livro Ideal Espírita. Pode começar? Um momento. Antes de negar-se aos apelos da caridade, medite um momento nas aflições dos outros. Imagine você no lugar de quem sofre. Observe os irmãos relegados aos padecimentos da rua e suponha-se constrangido a semelhante situação. Repare o doente desamparado e considere que amanhã provavelmente seremos nós candidatos ao socorro na vida pública. Contemple as crianças necessitadas, lembrando os próprios filhos. Quando a ambulância deslize rente ao seu passo, conduzindo ao enfermo anônimo, pondere que, talvez, um parente nosso, extremamente querido, se encontre a gemer dentro dela. Escute pacientemente os companheiros entregues à sombra do grande infortúnio e recorde que em futuro próximo é possível estejamos na travessia das mesmas dificuldades. Fite a multidão dos ignorantes e fracos, cansados e infelizes, julgando-se entre eles, e mentalize a gratidão que você sentiria perante a migalha de amor que alguém lhe ofertasse. Pense um momento em tudo isso e você reconhecerá que a caridade para nós todos é simples obrigação. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberano, justo e bom, nada de injusto pode querer, e que o mal vem não dele, mas dos homens, todos se considerarão filhos do mesmo Pai, estenderão as mãos uns aos outros. Allan Kardec. Ai, que Bonito. lindo! Lindo mesmo, Suzelei. Muito obrigada. A Cleide ficou de fazer a prece inicial, mas eu acho que a conexão dela não está segurando. Então, eu vou fazer. Então, vamos assim, através dessa linda leitura que a nossa amiga Suzelei trouxe para nós, muito reflexiva, e que possamos nós agora agradecermos ao nosso anjo da guarda, esse anjo que nos acompanha nessa jornada terrena. Podemos agradecer aos nossos mentores, aos mentores que nos acompanham no Evangelho de hoje.
E vamos agradecer a nossa Mãe Maria, ela que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz. Obrigada, Mãe Maria, pelo seu amor, pelo seu carinho. E agradecemos a Ti, Mestre Jesus, por tantos ensinos, por tantos exemplos. Obrigada, Mestre Jesus. E com o Mestre, chegamos até Deus, nosso Pai, nosso Criador, a inteligência suprema. Agradecemos pelo dom da vida e fazemos a prece que nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E vamos começar o nosso evangelho. Gerson, pode fazer a leitura para nós hoje? Sim, vamos continuar aqui no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Na instrução dos Espíritos, então é um trecho aqui de São Vicente de Paula, dito em Paris, em 1858. Sede bons e caridosos, eis a chave dos céus, que tendes nas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nessa máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente encontra a felicidade e a consolação nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a terrível chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. De resto, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, sua alegria interior dilatar-se ao relato de um belo sacrifício, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se buscasseis apenas o prazer de uma boa ação, ficaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. A boa vontade é que é rara. Vede a multidão de homens de bem, de que a vossa história piedosamente relembra. O Cristo não vos disse tudo o que se refere a essas virtudes de caridade e de amor? Por que se deixa de lado esses divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras e o coração às suas doces máximas? Eu desejaria que se desse mais importância, mais fé às leituras evangélicas. Mas abandona-se esse livro como uma palavra vazia, uma mensagem cifrada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males provêm simplesmente do abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes sobre a abnegação de Jesus e meditai-as. Homens fortes, amai-vos. Homens fracos, fazei da vossa doçura, da vossa fé, as vossas armas. Tende mais persuasão, mais constância na propagação de vossa nova doutrina. Esse é apenas um encorajamento que viemos vos dar, e é para estimular-vos no zelo e nas virtudes que Deus permite a nossa manifestação. Mas, se quisesseis, bastaria a ajuda de Deus e da vossa própria vontade, pois as manifestações espíritas se produzem somente para os que têm os olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existiriam.
Sem a caridade, não há esperança num destino melhor. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé é apenas um raio de luz que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação para todos os mundos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude que ele transmite à sua criatura. Como se poderia desprezar essa suprema bondade? Qual seria o coração suficientemente fervoroso para, assim pensando, sufocar e depois expulsar esse sentimento inteiramente divino? Que filho seria tão mau para revoltar-se contra esse doce carinho, a caridade? Eu não ouso falar do que fiz, pois os espíritos também têm o pudor de suas obras, mas considero a que eu comecei como uma das que mais devem contribuir para o alívio de vossos semelhantes. Vejo frequentemente os espíritos pedirem por missão continuar a minha tarefa. Eu as vejo, minhas queridas irmãs, em seu piedoso e divino mistério. Eu as vejo praticar a virtude que vos recomendo com toda a alegria que proporciona essa existência de abnegação e sacrifícios. É uma grande felicidade para mim ver o que se enobrece o seu caráter, quanto a sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, univos para continuar a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione desde a vida presente. Permanecei unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos de Cristo. Assim seja. Lindo esse texto, né, Gerson? Nossa. E aqui continua falando sobre a beneficência, que a beneficência é o mesmo que praticar o bem. Então, por isso que ele fala tanto da caridade, né? Dessa caridade que dá essa alegria espiritual aí para todos que a praticam. E esse espírito, né? São Vicente de Paulo, em 1858, que ele deu essa mensagem, ele tem uma história assim bem interessante. Vou contar para vocês rapidinho, porque eu já vi que tem gente aí que abriu o microfone, tá? Então, ele nasceu em 1581 e faleceu em 1660 com 79 anos. Ele foi filho de agricultores, então ele cuidava de porcos e ovelhas, mas ele demonstrava uma grande inteligência. E também é um sentimento muito arraigado de religiosidade. E, por conselho de um vigário, o pai dele enviou para um colégio de franciscanos, né, de padres franciscanos. E ali ele estudou, se formou, se tornou sacerdote, foi doutor em teologia. E ele continuou a sua jornada se preocupando muito com os pobres, as crianças, aquelas crianças rejeitadas. Ele se preocupava muito com elas, com os velhos, os doentes. Ele criou várias frentes beneficentes. Ele criou, assim, como que se fosse assim reuniões que ali nessas reuniões eles faziam a prática, né? O auxílio para os necessitados. Então ele tinha esse dom de promover essas reuniões. E no retorno de uma viagem de navio, esse barco ele foi atacado por piratas. E nisso ele foi feito escravo. Foi para a Turquia, passou por diversos donos e o último dono dele era um muçulmano. E esse muçulmano ele já tinha sido católico
e desejava retornar a essa religião. Então, eles decidiram fugir para a França. Aí ele voltou na sua condição de padre e seu ex-dono para o catolicismo. Quem conhece a história de José, quando eu vi essa história dele, eu lembrei da história de José, né, Gerson? Que a gente viu a série lá na... Zé do Egito. Isso, José do Egito. Então, eu achei muito interessante. Então, uma das frases atribuída a ele é preciso passar do amor afetivo para o amor efetivo. Então, ou seja, ele nos convida aqui a colocar na prática os ensinamentos de Jesus, né? Então, tanto que aqui no texto, ele faz várias indagações reflexivas para nós. E ele cita que Jesus deixou bem claro as palavras e exemplos, tudo que se refere às virtudes que devemos nos esforçar, né? Ele reforça isso, que devemos nos esforçar nas leituras evangélicas e transportar para a nossa realidade, para o nosso cotidiano, em que não fique só no estudo, mas que a gente possa aplicar. E ele diz também aqui que as mensagens que os espíritos vêm dando, com a permissão de Deus, através da mediunidade, que tem o objetivo de encorajar a todos nós, estimulando o empenho e essa propagação, né, do exemplo, do amor ao próximo. Então, ou seja, é a gente sair da teoria e ir para a prática. E ele fala, né, que a caridade é a âncora da salvação, olha só, né? Tanto que Allan Kardec, qual é o lema que Kardec colocou? Fora da caridade não há salvação. E mesmo para quem viu o filme, né, é muito falado isso. Mas eu vi que você abriu seu microfone, Luiz Carlos, pode falar. A Suzelei hoje não abriu? Não, Bom, nesse tema da caridade aqui, me surgiu a questão da música, né? Como ela é sensacional no aspecto que envolve a alma. Observemos um violão, um violino, que estão as cordas todas isoladas, sozinhas, mas cada uma trabalha de acordo com a harmonia da música. E a sonoridade que cada nota leva é que envolve-nos nessa caridade amorosa que traz o nosso próprio espírito. Então, nesse sentido daí da música também, é uma questão que tem, que a música, ela não deixa que a gente se perca efetivamente no sentido da harmonia, que é o maior processo da humildade conosco, né? E dentro disso daqui tem um lema que diz: a música é vida interior, e quem tem vida interior jamais sofrerá de solidão. Então, dentro disso, eu também tenho uma leitura aqui sobre o amor, de Israel Han, em que ele fala: o amor é isso, não prende, não aperta, não sufoca, porque quando vira nó, já deixou de ser laço. O amor motiva virtudes e é amante da vontade. E ao alcançar o nosso coração, chega a alcançar os nossos objetivos. O ser humano tem a necessidade de se relacionar, de encontrar um ponto de união com o universo à sua volta. E esse relacionamento faz com que ele, de uma certa ponta, deixa o seu coração com tudo aquilo que ele toca. Você deve perder seu coração todos os dias e depois procurar por ele. No final, você descobrirá que o seu coração é o coração de todas as coisas. ai que lindo. Muito obrigado. Lindo. Muito lindo, obrigada Conseguiu a você. ouvir melhor? Sim, quando você se aproxima, fica melhor ainda. Então, por isso que eu estou mais próximo aqui. Vamos ver. Ai, show. Obrigada, Luiz Carlos. E olha só, mas ninguém aí abriu o microfone. Então vamos aqui encerrar.
esse lindo texto aqui que esse Espírito São Vicente de Paulo nos trouxe. Então, lembrando que a caridade, ela é a âncora mesmo da nossa salvação, a salvação de cada um de nós, né? Então, como Jesus e o texto aí que o Luiz trouxe para nós, amai-vos uns aos outros, assim como disse Jesus. E Luiz, pode fazer a nossa prece final, por favor. Ok. Vamos, então, unindo nossos corações, aconchegando-se cada vez melhor na nossa doação amorosa, que a vibração é uma doação. Vamos, assim, abraçando o nosso anjo guardião mais uma vez, unindo-se com os mentores da casa e juntos vamos vibrando um amor para todos aqueles que se encontram em guerras, a todos aqueles que estão com problemas, como nosso grande parceiro no Rio Grande do Sul, os nossos irmãos, nesse clima que assola já faz tempo lá e a água não para. Várias famílias perdendo pela segunda vez o próprio lar que acabaram de montar. Então, é uma situação que merece de nós o máximo doação de amor, de carinho, de atenção para com todos estes. Vibrando também por aqueles que estão fugindo das guerras para um país distante, a recomeçar novamente a vida com outro padrão, com outra língua a aprender. Vamos vibrando por todos que estão neste momento que muda-se o ciclo da Terra. E nessa passagem de mudança, há maior condições para estes movimentos climáticos mais fortes. E o medo assola. O desespero e a ansiedade cresce muito. E o suicídio também. Então, vamos doando amor, fazendo uma bolha amorosa, onde vamos enchendo toda essa carga energética e amor por todos aqueles que estejam adoecidos, que possam receber os afagos da caridade da amorosa, do carinho, da atenção. E vibrando por todos que estejam passando necessidades, morando nas ruas, que estejam viciados, criminosos nas cadeias, por toda criança desamparada, velho abandonado, que possamos estar atentos na vibração amorosa para com todos eles. E assim, vamos também vibrando por todos aqueles que a religião busca o ensino de Jesus, pelo nosso espiritismo, pela nossa aliança espírita evangélica, pela nossa casa, o CEF, por todos os trabalhadores, por todos os dirigentes e por todos os assistidos. Que haja paz em seus corações, que possamos vibrar este amor universal e desejar a todos que possam estar pacíficos consigo, confiantes e pacientes na certeza de estar no caminho em buscar a Jesus, a seguir o Mestre. E assim vamos buscando vibrar por todos nós, que possamos todos mantermos a nossa união, o nosso desejo de aprendizado a cada noite no Evangelho que fazemos. E vamos pedindo a presença amorosa do Dr. Bezerra de Menezes, que suavemente com suas mãos possam abençoar nossas águas e também a todas as nossas caixas águas, para que todos os alimentos, toda a nossa higienização possam estar limpos e purificados em nós. Que estejamos pacíficos e assim agradecidos.
vamos pedindo a bênção por toda a espiritualidade e elevando o nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre, e com o amor de Maria, também do nosso Pai Jesus, Deus, vamos pedindo que nos acompanhe em agradecimento a Jesus, o nosso Mestre, e a Deus, o nosso Pai, por toda esta semana, que estejamos cada dia ligados na oração com eles. Muita paz, muito amor e alegria da semana. Ótima semana a todos. Muita paz.